Existe um momento na história de toda a civilização quando ela para de acreditar em si mesma. Quando as estátuas dos deuses começam a parecer vazias, quando as legiões marcham sem propósito, quando o ouro compra tudo, exceto lealdade. Para Roma, esse momento não foi uma batalha, não foi uma invasão. Foi quando Roma parou de ser Roma e começou a morrer por dentro. No auge de seu poder, Roma era mais que um império, era uma ideia. A ideia de que a civilização poderia vencer a barbárie, de que leis poderiam substituir a violência. Roma prometeu ordem ao caos, e por séculos ela entregou. Mas impérios não são eternos, e Roma não caiu porque os bárbaros eram fortes. Roma caiu porque deixou de acreditar que valia a pena defendê-la. Comece com o dinheiro. As minas se esgotaram, as guerras não traziam mais riqueza, apenas custos. E pela primeira vez em séculos, Roma percebeu uma verdade brutal. Ela não produzia nada. Tudo que Roma tinha, ela havia tomado. Os imperadores começaram a desvalorizar a moeda. Os soldados recebiam pagamentos que não valiam nada. Os camponeses plantavam e a colheita era confiscada. A economia do império se tornou uma fraude, e quando o dinheiro perde o sentido, tudo começa a desmoronar. Então vieram os imperadores, um atrás do outro, assassinados, traídos, comprados. Em 50 anos, mais de 50 imperadores. Alguns duravam meses, outros semanas. O trono de Roma foi leiloado ao maior lance, literalmente. A guarda pretoriana vendia o império para quem pagasse mais. E os generais perceberam: por que obedecer a um imperador fraco quando você pode ser imperador das suas próprias legiões? O império se fragmentou, não por invasão, mas por ambição. E as legiões, as lendárias legiões romanas que conquistaram o mundo, elas ainda existiam, mas não eram mais romanas. Os soldados eram mercenários germânicos, godos, hunos, lutando por soldo, e quando o soldo atrasava, eles saqueavam as cidades que deveriam proteger. Roma se tornou refém do seu próprio exército. Pior, os bárbaros não precisavam mais invadir. Roma os convidava, dava terras inteiras em troca de proteção. E os bárbaros perceberam algo poderoso. Roma tinha medo deles. O mito da invencibilidade estava morto. Roma, a cidade eterna, começou a esvaziar. As pessoas fugiam, as estradas não eram mais seguras, os aquedutos racharam, as termas fecharam. A cidade que um dia tinha 1 milhão de habitantes encolheu para menos de 100 mil. Roma se tornou um museu de si mesma. Templos abandonados, estátuas sem cabeça, palácios saqueados por seus próprios guardas. Então veio a fé. O cristianismo prometeu salvação em um mundo que parecia condenado. Os imperadores rezavam para um Deus crucificado. Bispos tinham mais poder que senadores. Mas isso trouxe uma pergunta terrível. Se a verdadeira pátria é o céu, por que lutar pela terra? Roma perdeu a vontade de lutar porque perdeu a vontade de acreditar que valia a pena existir. Então, finalmente vieram os bárbaros. Alarico, Genserico, Átila, Odoacro. Mas a verdade cruel é esta: eles não destruíram Roma. Roma já estava morta. Quando Alarico saqueou a cidade, muitos cidadãos nem resistiram. Quando Odoacro depôs o último imperador, uma criança, ninguém se importou. Não houve batalha final, não houve resistência épica. O império simplesmente parou de fingir. E sabe o que é mais assustador? Roma não percebeu que estava morrendo. Nos últimos anos, os romanos ainda cobravam impostos que ninguém pagava. Ainda nomeavam cônsules que não governavam nada. Mantinham a ilusão de que eram um império, mesmo quando tudo desmoronava. Eles se agarraram à memória de grandeza enquanto a realidade desaparecia. Então o que matou Roma? Não foram os bárbaros, não foi a economia, não foi a corrupção.
foi a perda de significado. Quando um império para de acreditar que existe por uma razão, quando ninguém está disposto a morrer por ele, porque ninguém consegue lembrar por que ele deveria viver, Roma morreu porque parou de ser uma ideia pela qual valia a pena lutar. A queda de Roma não aconteceu em um dia, aconteceu em gerações, em decisões pequenas, em corrupção acumulada, em muros que ninguém consertou, em leis que ninguém respeitou. Roma caiu porque 1000 pequenas traições se somaram. E quando o último imperador foi deposto, quase ninguém notou, porque Roma já havia caído há muito tempo. Hoje, as ruínas de Roma ainda estão lá, o Coliseu, o Fórum, as estradas que cruzam a Europa. Mas quando você olha para essas pedras, você não está olhando para o que Roma era. Você está olhando para um aviso de que até o maior dos impérios pode cair, não com um grito, mas com um suspiro. Roma não foi destruída. Roma desistiu de si mesma. E essa, talvez, seja a morte mais triste de todas.